agradecer de novo a presença do nosso amigo, professor Beluso, e passar a palavra para ele. Muito obrigado, Barroso. Eu queria, antes de mais nada, fazer alguns registros. O primeiro deles é agradecer a oportunidade de falar a essa escola, né? Porque nenhum partido comunista pode prescindir da formação, né? Isso faz parte da história dos partidos comunistas, da formação, e essa formação tem que ser uma formação amparada num debate muito livre das questões, né? Nós não podemos, na verdade, nem devemos tratar o marxismo como se ele fosse o Talmud, mas tratar o marxismo como um instrumento, né, uma forma de compreensão. Como dizia o Sartre, enquanto o capitalismo existir, ele é uma forma de compreensão provavelmente insuperável, mas nós não podemos tomar o estudo do capital como de uma forma, como eu disse, talmúdica, porque ele é um instrumento formidável de entendimento. E é esse esforço que eu fiz ao escrever esse livro, né? Segundo registro que eu queria fazer, que eu disse isso a ele aqui e disse francamente, né, eu vou fazer 3 registros, os últimos vocês vão ver que é o mais importante deles, que eu poucas vezes ouvi um diagnóstico tão lúcido nos últimos tempos sobre os 10 anos de governo do PT, né? Esse diagnóstico é lúcido não só pela constatação das vitórias, mas também pelo fato de que apontou as questões que foram deixadas para trás, né? E entre elas ele citou várias, né? Como essa repentina sublevação das classes médias, porque esses movimentos foram sobretudo isso, né? A gente precisa entender isso de um ponto de vista político, porque isso faz parte do processo de transformação social e está inscrito no âmbito da luta social, da luta de classes, né? Nós não podemos nos enganar a respeito disso. Eu conversava isso ontem com o ministro Aldo Rebelo, né? Esses episódios, como maio de 68, né? 68, na verdade, marca uma mudança. Infelizmente, foi uma derrota para nós, né? Que tínhamos depois, no pós-guerra, conseguido avançar substancialmente nas conquistas sociais, e a partir dos anos 70, que foram anos de transição, sobretudo a partir dos anos 80, nós sofremos uma fragorosa derrota política, né? E o neoliberalismo não é fruto dos economistas neoliberais. O neoliberalismo é fruto de uma derrota política das forças sociais que apoiaram a construção do Estado do bem-estar e da dita era keynesiana, não é? Como tudo, essas transformações, paradoxalmente, a dos anos 80, da internacionalização capitalista, deram oportunidade a que surgissem outras experiências de construção do socialismo, como é o caso da experiência chinesa, né? Isso pode parecer um paradoxo, mas não é. Não dá para separar a experiência chinesa do tipo da proposta de integração internacional que foi feita pelo capitalismo, né? Enquanto os chineses avançaram, nós recuamos, né? Nós éramos o país mais industrializado do chamado, hoje emergentes, né? Chamamos-se emergentes. Nós éramos o país mais industrializado do chamado periferia, né? E perdemos essa
essa primazia para a China, né? Porque nós não percebemos exatamente qual era a natureza. Nós, como sociedade, como Estado brasileiro, não percebemos exatamente qual é a natureza da transformação, e os chineses perceberam perfeitamente, né? E construíram o seu projeto nacional num ambiente internacional que aparentemente era desfavorável aos emergentes. Essa é que é a questão central, né? A terceira observação que eu ia fazer, antes de entrar na discussão da crise, como eu a vejo, eu já fiz uma, é que o João Amazonas era palmeirense. Então, eu acho muito justo, era palmeirense, então era muito, vascaíno, era muito justo que se desse o nome de João Amazonas. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas não há, quero lhe dizer o seguinte, que não há times, o Palmeiras não está na segunda divisão, o Palmeiras está no limbo. Já é alguma coisa, né? Foi o último, né? Bom, mas isso dá um sentido de sabedoria, né, ao João Amazonas. Muito bem. Eu quero falar como eu construí o livro para a gente entender a tese, né? Esse livro foi escrito a partir das minhas aulas na Unicamp, né? E eu frequentemente tenho a sensação, ao ler outros textos, que eu copiei de alguém, né? Mas é que o debate marxista, apesar de restrito, ele avançou muito, né, nos últimos anos, né, no resto do mundo, sobretudo depois que foram descobertas os manuscritos do Mega 2, né, em que se procurou dar uma outra interpretação, uma nova interpretação ao Capital, né, avançar na interpretação do Capital, o uso também dos Grundrisse, né, ajudou muito a que se compreendesse, na verdade, qual foi a trajetória do Marx, né. Eu procurei olhar, então, o Capital a partir da crise, né? A partir da crise financeira, olhar a construção do Capital e investigar se, de fato, o Marx havia incluído nas suas preocupações, né, a ocorrência de uma crise comandada pela finança. Eu fui analisar os alfarrábios, né, inclusive os escritos dele no New York Tribune. Ele escreveu muitos artigos no New York Tribune, né? E encontrei um artigo de 1852, em que ele fala do Crédit Immobilier, né? Do episódio da falência do Crédit Immobilier. E ele, né, a partir das categorias do capital, ele diz uma frase muito interessante, né? Ele começa, na verdade, o terceiro volume do Capital, né, dizendo uma coisa que é muito importante, que até agora ele havia analisado as categorias do capital em geral, né? Até o volume 2º ele analisou as categorias e o movimento do capital em geral. Agora ele ia começar a discutir as formas particulares, mais concretas, do capitalismo, né? Então, aí já há uma questão, se desculpem eu fazer, mas como nós estamos numa escola, eu posso fazer uma coisa mais acadêmica, não é? Se desculpem eu tratar a coisa assim, mas o fato é que isso é um exemplo da construção do capital durante o tempo inteiro. Ele está jogando na dialética do abstrato e do concreto, né? Então, essas formas
são formas mais desenvolvidas do que ele chama o regime do capital. São formas mais desenvolvidas, a forma capital a juros, a forma capital comercial, a forma capital fictício. Falou aqui o nosso querido Renato. A categoria capital fictício tem uma importância no Marx muito maior do que os marxistas até agora concederam a ela. Porque ela diz respeito, sobretudo, a uma forma suprema de existência da riqueza no regime do capital. Marx não está fazendo história do capitalismo, ele está, na verdade, discutindo as metamorfoses, por isso que meu livro chama As Metamorfoses da Forma Valor. E Marx não começa com o valor, como ele disse muito bem numa resposta a Adolf Wagner. Eu não trato do valor, eu trato da forma mais abstrata de existência da riqueza no capitalismo, que é a mercadoria. Começo com a mercadoria. Então eu vou fazer uma fenomenologia da mercadoria, olhar a mercadoria como forma de existência da riqueza, como forma elementar e a mais abstrata de existência da riqueza no capitalismo. Então eu vou olhar a mercadoria. De que ponto de vista eu vou olhar a mercadoria? De uma sociedade mercantil capitalista, mercantil, Aparentemente os marxistas muitos caíram no engodo de que o Marx, no primeiro capítulo, nos 2 primeiros capítulos, tratava da sociedade mercantil. Estava tratando já da mercantilização geral produzida pelo capitalismo. Aquela sociedade de produtores para o mercado, de produtores independentes, só pode existir no capitalismo. Mas o capital não está lá ainda. O capital, ele só vai introduzir quando a mercantilização geral cumpre todos os seus desígnios. E quando ela cumpre todos os seus desígnios? Do ponto de vista lógico, não é do ponto de vista histórico, é do ponto de vista lógico. Ela cumpre todos os seus desígnios quando a força de trabalho se transforma numa mercadoria. Aí você tem a mercantilização geral. Aí ele diz o seguinte: essa sociedade produz diretamente para a troca. Essa sociedade produz diretamente para a troca. O metabolismo da sociedade está organizado de forma que ela produz diretamente para a troca. E essa sociedade que produz diretamente para a troca, aí ele vai atrás do Ricardo, do David Ricardo, dizendo o seguinte: essa sociedade que produz diretamente para a troca é uma economia monetária. Não há nenhuma possibilidade, como fazem os economistas ortodoxos, de discutir uma economia mercantil em que haja troca direta de mercadorias por mercadorias. Essa sociedade não pode trocar mercadorias por mercadorias. Por quê? Porque a forma valor existe a substantivação do dinheiro. Ou seja, a existência do dinheiro, como uma substantivação do valor. Quando ele fala em valor, ele não está falando em valor relativo. Ele está falando na produção diretamente para o incremento do valor. Isso não está presente nos 2 primeiros capítulos, mas já está presente no capítulo 3º, da transformação do dinheiro em capital. A transformação do dinheiro em capital não é uma passagem histórica. A transformação do dinheiro em capital é uma passagem lógica. Ou seja, ele está dizendo, ele vai pela dialética negativa, eu nego a existência de uma sociedade de troca direta.
Segundo, eu nego uma sociedade mercantil que não seja uma sociedade capitalista. É a dialética negativa que os frankfurtianos pegaram. Não é? Aí, a partir das negações, ele vai construir a arquitetura das formas. Como é que ele constrói a arquitetura das formas? Aí ele volta, já com o capitalismo constituído, com a subordinação real. Ele vai tratar da subordinação real da força de trabalho, que não é apenas aquela derivada do contrato. Subordinação não é que, na verdade, apenas os trabalhadores ofereçam a sua forma de trabalho e recebem em contrapartida um salário. Essa é a subordinação formal. Subordinação real é quando eles estão submetidos às forças produtivas capitalistas, que são ao mesmo tempo as forças produtivas capitalistas, são ao mesmo tempo expressões das relações de produção e formas de dominação e de exploração. A exploração, para o Marx, não tem um caráter moral, ainda que, na verdade, a exploração para o Marx tem um caráter estrutural, constitutivo do capitalismo. Então, não há valor nem valorização sem forças produtivas capitalistas. Eu não vou citar aqui os trechos do meu livro em que eu cito Marx, porque eu acho que não preciso, vocês têm informação suficiente para procurar. Mas ele diz claramente isso. Não há valor nem valorização sem as forças produtivas capitalistas. E quando ele destaca as forças produtivas capitalistas e separa o capital variável do capital constante, vocês vão ver que progressivamente na análise do livro, e sobretudo quando ele avança para o terceiro volume, ou quando ele trata disso de uma maneira mais clara dos Grundrisse, ele vai dar uma grande importância, enorme importância ao capital fixo. Por que ele vai dar uma grande importância ao capital fixo? Porque o capital fixo é o vetor do progresso tecnológico, de desvalorização do trabalho e de contínua desvalorização dos elementos do capital que estão mais nas gerações de meios de produção mais atrasados. Então, o avanço tecnológico, o avanço da produtividade social do trabalho, explica ao mesmo tempo o fato de que você desvaloriza o estoque de capital anterior. Isso, na verdade, foi tomado pelo Schumpeter, um outro economista, sob a forma de destruição criadora. O que é destruição criadora? Você, na verdade, aquelas gerações de bens de capital, de instrumentos de produção mais avançados, eles desvalorizam. Então, o processo de valorização é, ao mesmo tempo, um processo de desvalorização. Não só dos meios de produção, mas também da força de trabalho. Por quê? Porque o avanço do capital fixo significa a substituição constante, crescente de trabalho por capital. Isso é como a economia ortodoxa trata isso. A economia ortodoxa trata como se fosse possível você ter, dependendo do preço relativo dos fatores de produção, a tecnologias mais intensivas em trabalho e tecnologias mais intensivas de capital. O que o Marx diz, na verdade, é o seguinte: a tendência do modo capitalista de produção é o aumento continuado da produtividade social do trabalho. E o aumento continuado social do trabalho exige o avanço da mecanização e da substituição de trabalho por capital. Não há
O progresso técnico é endógeno e ele está determinado, ele não é neutro, ele está determinado pelas relações de produção. Está determinado pelo fato de que o avanço da produtividade social do trabalho só pode se fazer com o aumento da subordinação do poder do capital fixo sobre a massa de trabalhadores. Não é isso? Então, não há substituição entre os fatores. O que há, na verdade, é uma crescente predominância do capital fixo e do capital constante sobre o capital variável. Ele está falando o quê? Da desvalorização do trabalho, da submissão e da desvalorização do trabalho. E essa desvalorização do trabalho vem junto com a desvalorização das gerações de bens de capital, que é constante e continuada no capitalismo. Então, esse primeiro movimento termina com o capítulo 23, que chama-se As Leis de Acumulação Capitalista, certo? Em que ele fala da superpopulação relativa do exército de reserva, né? Então, ele diz, criticando Malthus, não há uma lei natural da população. O capitalismo tem a sua própria lei da população, de gerar a mão de obra necessária para o seu desenvolvimento, né? Para que possa continuar explorando a força de trabalho, né? Então, os salários, né, não têm, os trabalhadores não têm força suficiente, a não ser através da luta política, para reduzir os lucros do capital, né? Não há profit squeeze, né? Porque, deixada a sua própria sorte, o capital reduz o poder de barganha dos trabalhadores. Então, a luta pelo aumento de salários e pela melhoria das condições de trabalho é uma luta política. Você não deduz isso do econômico. Não deduz isso do econômico. Eu vou mostrar depois que, quando ele trata dos esquemas de reprodução e da circulação do capital, o Marx, na verdade, está fazendo aí um exercício de macroeconomia marxista. A parte de macroeconomia está no volume 2º. Por quê? Vou chamar a atenção para uma frase que ele usa, que é importante. As condições de produção de mais-valia e suas condições de realização não são as mesmas. Por quê? As condições de produção estão dadas pelas relações entre as forças produtivas e os trabalhadores. Então, as condições de produção de mais-valia, né? Mas lembre-se que ele usa para explicar o circuito capitalista do DM', né? Dinheiro, mercadoria, dinheiro, né? Aí ele desdobra isso, dinheiro, mercadoria, tem um P ali, que é o momento da produção, a mercadoria já produzida e a sua transformação em dinheiro, né? Eu vou aproveitar para falar como ele trata o dinheiro. O dinheiro não é nem um meio de troca, o dinheiro é, sobretudo, né, uma forma social do valor, como ele diz, a substantivação do valor. Mas o dinheiro, para ele, é também a forma geral da riqueza nessa sociedade, né? Qual é a diferença entre o Marx, e eu vou citar aí o Keynes, e os outros economistas que tratam do dinheiro? É que eles tratam do dinheiro como se o dinheiro fosse um meio de troca, ou, no máximo, unidade de conta. Mas para os dois não é. O problema da especificidade do dinheiro no capitalismo é que todas as mercadorias e todos os ativos, né, ativos reais e ativos financeiros, só validam a sua existência quando eles são transformados na forma geral da riqueza. Né? Então, essa é a especificidade do Marx, está tratado nesse livro aqui. Se você não entender, né, que
que ele está o tempo todo lidando com essa peculiaridade dessa economia, né? Que não há nada que consiga, nenhuma mercadoria tem valor se ela não consegue receber a chancela do mercado. E o mercado só chancela o valor da mercadoria quando ela é transformada em dinheiro. Então, na verdade, é que eles chamam o salto, já nos primeiros volumes eles chamam o salto mortal da mercadoria. Esse negócio do salto mortal tem uma importância muito maior do que as pessoas dão. Salto mortal, o pessoal fala salto mortal, a mercadoria vira dinheiro, mercadoria. Mas salto mortal, por quê? Porque no salto mortal você pode cair do cavalo. E se a mercadoria ou o ativo cai do cavalo, ele não realiza o preço declarado, né, em dinheiro. Se ele não, porque a mercadoria não sai da mão do produtor assim desnuda, né? Ela não sai assim como se fosse, digamos, um óculos, um copo, ela sai com um preço. Essa é uma das características da economia monetária, ela sai com preço, ela vai ao mercado, como ele diz, ele mesmo diz, né? Ela vai batizada com o valor monetário, né? Então, não tem quantitativismo no Marx, tem uma teoria do dinheiro muito peculiar, né? Então, a mercadoria já sai com preço. No mercado, e ela não sabe, o seu proprietário não sabe se ela vai ou não realizar esse preço. Isso é verdade não só para a mercadoria, mas é verdade também para todos os ativos reprodutivos ou não. Ativos que têm mercados organizados, por exemplo, a Bolsa de Valores, ou um título de dívida que é negociado no mercado, né? Todos eles estão denominados monetariamente. Então, o salto mortal é exatamente essa passagem, né? Quando ele está tratando do DMD', esse salto mortal se transforma numa coisa muito mais estrutural, né? Por quê? Porque não é automática o processo de valorização. Ele depende da decisão do capitalista em colocar em operação o seu dinheiro no processo de valorização. Aí está a diferença entre as condições de produção e as condições de realização da mais-valia, né? Para que a mais-valia seja realizada, é preciso que os detentores do capital tenham a disposição de colocá-lo novamente no circuito de reprodução do capital, né? Então, não existe determinismo no Marx, ao contrário do que dizem os idiotas, né? Não existe determinismo. Existe, na verdade, incerteza. No salto mortal da mercadoria já está colocada a questão da incerteza, né? E a crise capitalista não tem uma teoria apenas, né? Tem uma causa estrutural, tendencial, né? Que é essa desvalorização continuada das várias gerações e várias estruturas do capital, essa desvalorização continuada, né? Que na verdade se exprime de que maneira? Na decisão do capitalista de não colocar em operação mais capital para fugir do impacto da desvalorização. Essa é a lei tendencial da queda da taxa de lucro. A taxa de lucro média que o Marx trata, né? E que tem gente que faz a conta para saber se a taxa está caindo ou está subindo, né? São os idiotas, né? Porque a taxa de lucro média está na cabeça, ele diz assim, está na imaginação, na mente dos capitalistas. Ela não... Primeiro que ela nunca é atingida por causa do movimento do capital, né? Essa taxa de lucro médio é uma coisa que está na cabeça dele. Eu não estou inventando, isso é o que ele fala no Capital, né? Você pode achar que eu estou inventando, mas não estou inventando nada.
Ele fala no Capital isso claramente. É impressionante. Quando ele fala da concorrência, né, que é, aliás, uma dimensão fundamental do capitalismo, e a taxa de lucro média se forma na concorrência, né? E a concorrência é, na verdade, o processo que explicita as tendências centrais do capitalismo, né? Ele só trata disso no 3º volume. E a concorrência está ligada em boa medida, à existência do capital a juros e do capital financeiro, né? Quando ele chega às formas mais concretas. Por quê? Porque, à medida que aumenta a densidade de capital fixo, fica mais difícil para o capital se mover de um setor para outro. Como é que ele se move? Pela liquefação do capital, ou seja, pela existência de formas líquidas do crédito e do capital fictício, da valorização do capital fictício. Assim se dá a concorrência. Por isso são inseparáveis a exploração, a desvalorização do capital e do trabalho, as formas avançadas, o capital a juros e o capital fictício, que dão fluidez e, ao mesmo tempo, preparam o capitalismo para crises como essa que nós observamos. Porque ele não pode funcionar, não funciona sem... É constitutivo, não funciona sem o crédito e sem o capital fictício. O que é o capital fictício? O capital fictício, na verdade, é aquele capital, né, que representa transações do capital real que se acumula ao longo do tempo. Está me dizendo que eu tenho 30 minutos, vamos ver se em 10 minutos eu consigo explicar para você. Nós todos somos aqui, de alguma forma, não sei se todos, né? Eu, por exemplo, fui ver minha conta bancária, eu tinha R$6.000 esse mês, estou desesperado porque meus filhos gastam dinheirama. Eu também não sou rico, mas o capital fictício é aquele estoque de riqueza que a gente acumula sob a forma líquida. O que vocês depositam no banco sob a forma de depósito a prazo, os títulos que são negociados na bolsa, ou seja, as ações, as aplicações que vocês fazem na poupança, isso tudo é o estoque de capital fictício. Certo? Então, o que aconteceu, o que acontece, né? Ou o que aconteceu, né? Na crise de 29, até o segundo pós-guerra, né? O que as pessoas, o Keynes e outros que participaram das reformas financeiras, e o Renato disse muito bem, você teve reformas depois de 29 e agora nada. O que a turma disse? Né? Que compreendeu os conservadores, os conservadores e os partidos de esquerda. Nós temos que colocar sob estrita vigilância e controle essa massa de capital financeiro fictício que se forma por conta do movimento de expansão do capitalismo. O que fundamentalmente, do meu ponto de vista, é o neoliberalismo. É que você estourou por dentro esses controles. Os anos 70 e 80 estouraram por dentro esses controles. Então o pessoal fala em financeirização. Não é que você soltou o bicho. O bicho estava ali enjaulado, rosnando. Isso é uma coisa, não tem nenhuma conotação moral que eu estou dizendo. São formas de existência do valor e do capital. Né? Quem administra essa riqueza que faz parte do portfólio de todo mundo? Dos remediados, às vezes dos pobres, dos ricos. Quem administra são as instituições privadas. Então, sob o controle dos tesouros nacionais e dos bancos centrais, não é? Claro que a dívida pública faz parte do capital fictício, os títulos da dívida pública fazem parte do capital fictício. E o Marx dá como exemplo os títulos da dívida pública.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que, dos anos 80 para os 90, e sobretudo dos 90 para os 2000, né, o sistema de crédito se especializou em alavancar e valorizar essa riqueza fictícia. Se vocês olharem os números, os dados, vocês vão ver que é espantosa a diferença entre o valor da produção global, da produção mundial, e o valor desse estoque de riqueza. Isso é uma anomalia do capitalismo? Isso não é uma anomalia do capitalismo. Isso faz parte do seu desenvolvimento, da sua natureza deixada a si mesmo. O que eu não... A minha divergência, frequentemente, com os companheiros pelos quais eu tenho grande respeito, é a expressão financeirização. Né? Por quê? Porque, na verdade, a financeirização é você levar à exasperação as tendências centrais do capitalismo, de valorização fictícia da riqueza. Isso não exclui, aliás, inclui o aumento da eficiência demandada pelo capital fictício, pela valorização. Por exemplo, os acionistas exigem que os controladores das empresas exerçam uma exação maior sobre os trabalhadores, que demitam, que façam downsizing, que mudem as suas empresas para as regiões de menor custo relativo. E isso, na verdade, ocorreu de maneira... Por isso que eu digo que a China se aproveitou desse movimento, né? A China entrou no processo de concorrência sabendo do que se tratava. Eu sempre digo que eles leram melhor o capital do que os russos, né? Bem melhor, né? Porque eles entenderam qual é a lógica de funcionamento desse sistema de crédito, só que eles não entraram... Eles, na verdade, preservaram um sistema público de crédito, é isso? Portanto, mantiveram o controle sobre o comércio exterior e sobre o crédito. Então, as pessoas dizem, será que é capitalismo de Estado? É socialismo de mercado? Isso é uma bobagem. É um sistema, é um bicho diferente, né? Em que o Estado tem uma grande autonomia na decisão de alocar os recursos, certo? Grande autonomia. Na reunião recente que eles fizeram, e você estava lá, não estava? O que disse um economista chinês? Perguntando sobre as reformas e sobre o que ia acontecer com a economia da China. Que respondeu o professor da Universidade de Xangai? Respondeu o seguinte: a continuidade disso aqui é a autonomia do Estado chinês. É autonomia, o que quer dizer autonomia do Estado chinês? É que nós temos um projeto nacional de desenvolvimento. E aqui, quem quer ganhar dinheiro, ganha. Tudo bem, mas não dá palpite na estratégia do Estado chinês. Tá? É exatamente isso que nos separa deles, que o Estado brasileiro não tem essa autonomia. Ele está tomado faz tempo, né? Pelos interesses particularistas e privados que definem, operam, impedem. Nós estamos assistindo isso agora. Não é só o fato de que a burguesia brasileira está acostumada, e a que vive aqui, está acostumada a impressionar o Estado para definir os seus projetos a partir dos seus interesses particulares. É que nós temos o que nós estamos assistindo hoje, né? É esse acantonamento, esse massacre da política do Estado pelos interesses privados que estão ultra-representados no quê? Na mídia brasileira, que faz parte desse negócio aí. Não é desprezível a importância, não pensem que eles fazem, que essas discussões se fazem pela internet, até porque com 140 caracteres você não discute nada.
o próximo passo, como eu digo, é o grunhido. Então você não discute nada. Eu entro nas redes sociais e digo para vocês que, na verdade, isso é uma coisa terrível, porque você é obrigado a simplificar tudo. Então, as relações de poder reais que estão por detrás da crise que nós estamos vivendo, que eles exprimem, esses garotos, né? Eles exprimem, mas não sabem quais são as forças reais que estão por detrás das dificuldades que eles vivem. Né? Porque, é claro, né? A análise estrutural das formas e dos desdobramentos das formas capitalistas não faz parte da discussão macroeconômica hoje. Por que nós valorizamos o câmbio da maneira que falou aqui? Por que, na verdade, nós jogamos nossa indústria às baratas? Basta ver, nós estamos com 33 bilhões de déficit no setor industrial. E alguém acha que é um país urbano industrial como o Brasil que chegou a essa condição, vai avançar sem uma indústria que tenha um mínimo de competitividade? É isso que está, na verdade, afetando a taxa de crescimento da economia e está começando a afetar o emprego. Então, e a discussão é a seguinte aqui. Se é muita interferência do Estado, não é isso? Está nos editoriais. O Estado interfere muito. Os economistas que, na verdade, prestam serviços ao setor financeiro e, portanto, são vendidos, vamos usar a palavra correta, são vendidos, né? Não vamos passar a mão na cabeça, são vendidos, picaretas, né? Ficam dizendo coisas que eles não sabem exatamente o que significa. Veja a matéria grotesca que a revista Veja fez na última edição. Quem é que leu? Sobre o modelo... ninguém leu, que bom. Mas eu tive a obrigação de ler. Você leu? A matéria é ridícula, certo? Nenhum economista conservador sério levaria aquilo, na verdade, a sério, né? Eu publiquei hoje, em resposta na Carta Capital, um artigo mostrando como, na verdade, o Estado e as empresas nos Estados Unidos estão intimamente relacionadas, que isso é o capitalismo, né, americano na sua... Não existiria iPad, nem iPod, nem essas porcarias que vocês têm, se não fossem as pesquisas. É o que mostra o livro de uma senhora chamada Mariana Mazzucato, se vocês quiserem ler. Né? Não existiria iPad, nem iPod, nem coisa nenhuma, né? Se não fossem as pesquisas da Marinha Americana, as pesquisas militares dos Estados Unidos. Essas são as relações entre as universidades, a pesquisa e as empresas. Não é o sujeito no fundo lá da garagem, o sujeito na garagem genial que vai lá e desenvolveu. Não desenvolveu nada. O que desenvolveu foi o gasto maciço com a pesquisa militar. Se vocês quiserem procurar um livro em que ela fala, inclusive, do papel dos bancos chineses no desenvolvimento tecnológico da China, etc. Muito bem, só para terminar, eu vou dizer o seguinte. Essa crise nos coloca desafios importantes e nós não respondemos, estou falando, o mundo não respondeu a nenhuma delas. E eu estou sentindo o cheiro de que nós vamos sofrer uma outra derrota, porque eles não conseguiram fazer a reforma financeira, né? Ao contrário, eles sucumbiram ao poder dos grandes conglomerados financeiros que têm o comando das decisões de investir e da onde... O que os bancos centrais fizeram foi simplesmente salvá-los da bancarrota, e depois que eles se salvaram, eles passaram outra vez a fazer a mesma coisa, estão produzindo outra bolha, né, com os métodos pelos quais eles salvaram, ao mesmo tempo em que
É por isso que é muito importante esse projeto dos BRICS, e esse projeto do Fundo de Estabilização dos BRICS, que é um projeto conduzido, sobretudo, pelo Brasil, pela China e pela Rússia, porque a África do Sul é muito frágil, e do Banco de Desenvolvimento, né? Para que a gente crie uma outra fonte de financiamento com o apoio dos países que têm mais know-how nisso, e o Brasil tem, assim como a China tem, né? Porque a China tem um banco de desenvolvimento importante, né? Tem uma estratégia importante de transformação nas suas empresas. É para competir, então nós vamos competir com nossas empresas grandes. E aí aqui a imprensa fica falando o seguinte: esse negócio de escolher os campeões, isso sempre foi feito, desde Bismarck, passando pelos americanos que fizeram isso de outra maneira, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa crise apresenta desafios que não foram sequer levantados. Eu espero que amanhã o João Quartim, que foi quem pela primeira vez, quando nós estudávamos na faculdade de Direito, né, pegou o primeiro volume do Capital e me falou: você precisa ler isso aqui, né? Eu cumpri o que ele pediu, li os 3 várias vezes, né? E amanhã espero que ele fale desse risco de uma crise da civilização, que eu acho que é a que nós estamos, porque isso envolve também uma crise seríssima de valores, né? Quais são os valores? São os valores da modernidade, né? Ou seja, da autonomia do indivíduo, da liberdade, da igualdade. Esses são os valores que estão em questão e que não vão ser resolvidos por uma remontagem do capitalismo. É isso que nós vamos enfrentar. Porque o emprego, a renda dos de baixo vão sofrer muito, desigualdade violenta. É isso que nos espera se nós não nos mobilizarmos. Muito obrigado.